Então, para finalizar, vemos o sacrifício de Cristo é perfeito, é eficaz. Ele não deixou nada pela metade. Então, quando fazemos obras, é obra terrena, de homens para homens, não é verdade? Isaías 29:13 explica isso. Aí vai lá em Mateus 7, Marcos 7, que Jesus ali repete, né, o que está escrito em Isaías 29:13. Tá bom? Então, é perfeito, né? Então, obras, isso que o homem tem que pôr na sua cabeça. É religiosidade, não é para Deus. Deus não deixou nada para trás, menino. Presta atenção, ele falou, está consumado. É muito importante que você dê o joinha em primeiro lugar, e comente, e compartilha, tá bom? Preste atenção, hein? Vamos combinar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui outra vez, como diz o louvor, né? Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus em sua presença, né? Estamos em comunhão, em conformidade com a sua palavra para poder meditar em mais uma palavra. O que temos para hoje? Hebreus 8, Jesus mediador da nova aliança. Jesus veio, né, para finalizar a aliança da lei, para começar uma nova aliança, um novo pacto, né? Que é o da graça. Ele veio pagar um preço, né? E pagou com o quê? Pagou com sangue. Então, quando Jesus veio, né? Aqui em Hebreus 9 traz o quê? O santuário terrestre. O santuário era terrestre, não é verdade? Ora, a primeira aliança, então, estamos falando da primeira, né? A lei. Então, também tinha preceitos de culto, né? Parecia culto, né? Mas era o que? Um sofisma, não é verdade? Como trazem para os dias de hoje, usando, né, cultos, né? Com dogmas, regras da pacto da lei, então é sofisma, né? O que é sofisma? É verdades em tempos que não é para ser doutrina, né? Então, é verdades que é mentira, é verdades que está escrito para um outro tempo, para um outro povo, não para nós, não é verdade? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, né? Então sabemos que Jesus veio aqui para derrubar o tabernáculo terrestre, físico, né? Nós vemos lá em Mateus 24. Então Jesus, né, não é filho de Deus para que se arrependa, não é filho do homem para que mente, né? Ele não mente. Então aqui, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz, né? Por isso que Jesus na cruz falou, está consumado. Consumou João 3,16, né? Então é pela fé. Não é por obras, por nenhuma obra ou religiosidade, né? Alcança salvação, alcança libertação, né? Porque aquele que veio, como está escrito aqui em Isaías 61, né? As boas novas da salvação. Isaías, né, foi uma profecia 700 anos antes de vir o quê? O Jesus de Nazaré, né? Falando que ele era o quê? As boas novas, a nova notícia, né? A notícia boa. O Espírito de Yahweh, né? Não falamos Senhor, porque Senhor é Baal, né? Qualquer um. Então, o Espírito do Mestre, né? O Espírito de
e Yahushua chamar, né, do Messias, Deus está sobre mim, porque o Senhor, né, este mestre, porque o mestre, né, porque Yahushua, né, me o que ungiu para pregar o que? Boas novas, né? Não foi para pregar o pacto antigo, o pacto da lei, pregar a mesma coisa, a mesmice, né? Dos fariseus, não. Pregar boas novas, boa notícia, né? A quem? Aos quebrantados, né? Enviou-me o quê? A curar, não é verdade? Presta atenção. Curar os quebrantados, o quê? De coração, né? E a proclamar o quê? A libertação de quem? De quem estava preso, né? De quem está preso em religiosidade, de quem está preso em dogmas, em regras, né? Regras que veio lá até do tempo, né? Trazendo para os nossos dias, regras que veio lá do tempo do Império Romano, né? Do imperador, né? Constantino, que nos tempos depois passados, né? Saíram algumas regras, né? Por Martinho Lutero, mas é só algumas regras, porque a mesma coisa se generalizou, né? Apenas com movimentos diferentes, mas sendo a mesma coisa, não é verdade? Com títulos diferentes, não é verdade? E o quê? E a pôr o quê? Em liberdade. Não é para algemar, é para pôr em liberdade, não é verdade? Não é para pôr medo, né, em ninguém, não é para chamar ninguém com medo por um sacrifício, é para pôr em liberdade. E para fazer o quê? Apregoar o ano aceitável, o quê? Do Deus vivo, né? E o dia o que da vingança, isso é bem importante que preste atenção. O dia da vingança é o quê? O dia da derrubada do tabernáculo, né, terrestre, físico, que nós lemos ainda há pouco. Né? Isso, quando Jesus veio, Jesus falou, profetizou também em Mateus, todo Mateus 24. Preste atenção, e foi naquela geração que tudo isso aconteceu, né? Mateus 24, versículo 34 e 35, vocês lêem que foi naquela geração que tudo isso se cumpriu, né? Pode ler também todo lá Mateus 5, né? Ali, principalmente a partir do versículo 17 em diante. Então ali se cumpriu, né, a derrubada do templo e se cumpriu o quê? Um final de tempo. Que tempo? O tempo do pacto da lei. E ali começou um novo tempo, né, da novidade de vida, né? Então aqui, ó. Então, e o dia da vingança do nosso Deus, e chegou o quê? A consolar todos os que choram. Então, aqui a profecia do Jesus de Nazaré, né? Ele iria para o dia da vingança, ele veio trazer libertação e a consolar, né? Lembra que Jesus falou lá em João 14, né? Lê lá, tá bom? Que ali ele trazia o quê? Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, né? Então, nós não estamos aqui esperando, né, acontecer, esperando alguém vir de algum lugar, porque nós não estamos órfãos. Jesus também falou, onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei, eu estou com vocês. Eis que eu estou convosco todos os dias, né? Também falou para a mulher samaritana, daqui a pouco eu vou dar uma lidinha para vocês entenderem. E a pôr que sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, olhos de alegria, em vez de pranto. Presta atenção, hein? Jesus, a fonte o quê? Da água viva. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana, né? Se beberes desta água, jamais terá sede, né? Então tem alguma coisa errada quando a gente... Água que significa palavra. Então tem alguma coisa errada quando a gente, né, está sempre se saciando, né, desta água viva e a gente não consegue o quê? Se saciar, é verdade? Mas veio o que a hora e já chegou, disse Jesus para aquela mulher, quando os verdadeiros adoradores o quê? Vão o quê? Adorar em quê? Em espírito e em verdade, não é verdade? Não está falando para fazer obras e nem, né, fazer sacrifícios de sangue, rituais, costume, tradição, não, porque são estes que o Pai procura,
para seus o quê? Adoradores. Deus é espírito, entendeu? Não requer obras, não requer sacrifício, verdade? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está sempre enfatizando que é a palavra verdade, né? Assim como diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, né? Sou a que há muitas videiras, que é sofisma, né? Parece, mas não é adenorex. Romanos 10,4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, não é verdade? Então, se o fim da lei é Cristo, entendemos que de Jesus para lá, de Malaquias para lá, não tem nada a ver com o cristão, né? Nós seguimos a Cristo, por isso somos cristãos. Então, para lá é contexto, é história, né? De Jesus de Nazaré. Para lá é contexto. Nós estamos aqui, ó, em Cristo Jesus, né? Presta atenção, hein? Olha, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam que salvos da mente, gente. Tem muitos significado da salvação. Temos que entender quando nós estamos lendo o que significa, né, a cada passagem. Porque dou testemunho que a favor deles, de que tem o quê? Eles, né, os lideranças, né, tem zelo o quê? Por Deus, né? Por Deus, né? Deus é título, né? Um Deus título. Então, cada um, né, tem o seu Deus. Prova disso que nos dias de hoje, né, cada um tem o seu estatuto, cada um, né, defende o seu Deus, a sua casa. Não é verdade assim? Se um sai para lá, para outra casa, não é mais amigo, só é amigo se for da mesma casa. Não é verdade? Então, não há realmente na religiosidade um só Deus, né? Um só batismo, não é verdade? Não vamos fingir que não entendemos. Então, o quê? Preste atenção, hein? Então, ó, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus. Porém, o quê? Não com entendimento dessa aliança da graça, porque se nós estamos neste pacto, nós estamos no reino eterno, né? Nós somos predestinados, já somos, né? Nós somos já unidos em Cristo, se somos novas criaturas, mas se nós vamos procurar doutrina para nossas vidas, muito mais para ensinar, né? Doutrinas, pactos, dogmas, regras, vã doutrinas, né? Do tempo do antigo pacto. Para que Jesus então veio anunciar um novo pacto, né? Se nós vivermos no antigo pacto. Então, o quê? Não com entendimento, né? Desconhecendo a justiça de Deus, né? Então, estão anulando as coisas que Jesus veio, já fez, está consumado, está feito. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando que estabelecer a sua própria justiça, né? Então, presta atenção, porque o fim da lei é Cristo. Então, vamos prestar atenção, menina. Então, para finalizar, vemos o sacrifício de Cristo é perfeito, é eficaz. Ele não deixou nada pela metade. Então, quando fazemos obras, é obra terrena, de homens para homens, não é verdade? Isaías 29:13 explica isso. Aí vai lá em Marcos 7, que Jesus ali repete, né, o que está escrito em Isaías 29:13. Tá bom? Então, é perfeito, né? Então, obras, isso que o homem tem que pôr na sua cabeça. É religiosidade, não é para Deus. Deus não deixou nada para trás, menino. Presta atenção, ele falou, está consumado. Então tenha este entendimento, né? O derramamento de sangue foi até o Jesus, né, de Nazaré. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o quê? O tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo o que a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de quê? De pecados. O que é pecado? Né? A transgressão da lei, né? Então, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus
fossem purificadas com tais o que sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores, né, àqueles. Porque o quê? Cristo não, o fim da lei não é Cristo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, né, por mãos humanas, né? Figura o quê? Porque o tabernáculo físico era a figura do verdadeiro santuário. O que é Cristo? O verdadeiro santuário é Cristo, né? O verdadeiro altar é Cristo. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, mesmo muitas, o quê? Preste atenção, muitas vezes, como sumo sacerdote, né? Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes. Não, foi uma vez só, né? Como sumo sacerdote, que entrava todo ano no Santo dos Santos, né? Com sangue, sabe? Vocês sabem dessa história, né? Se fosse assim, ele precisaria o quê? Ter sofrido muitas vezes, desde a fundação o quê? Do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, tá vendo? Não é fim do mundo, gente. Fim dos tempos, que fim o quê? Daquele pacto da lei. Ele se manifestou uma vez por todas, né? Foi isso que Jesus falou lá em Mateus 5, a partir do 17, e Mateus 24 todo, né? Ali estava falando do derrubado do templo, então ia finalizar o tempo, né, do templo físico, terrestre, né, para ser estabelecido o espiritual. Deus é espírito. Ele se manifestou uma vez por todas, entendeu? Para o quê? Para aniquilar. O que é aniquilar? Aniquilar o pecado. Então ele aniquilou. Pecado é a transgressão da lei. Se acabou a lei, acabou o quê? O pecado. Agora é Gálatas 6:7. O que o homem planta, o homem colhe, né? De Deus não se zomba. Até o próximo vídeo. Vou continuar aqui pesquisando, estudando para compartilhar com vocês, tá bom? Se inscreva!